Milhões de anos atrás, o exílio não era só tipo um castigo social ou uma questão de perder os amigos da caverna. Era uma sentença de morte, literalmente. Com certeza. Fora do bando, o cérebro humano primitivo sabia muito bem que não tinha a menor chance de sobreviver aos predadores ou, sei lá, ao inverno rigoroso. Exatamente. E o ponto mais intrigante da nossa imersão de hoje aqui no canal Psi em Áudio é que, embora a gente não viva mais nessas cavernas, a nossa neurobiologia continua operando sob essa exata mesma premissa. O nosso cérebro ainda entende que pertencer a um grupo é uma questão de vida ou morte. E é super importante a gente dar as boas-vindas a quem está acompanhando essa imersão hoje, porque o nosso objetivo principal é fazer um resumo muito detalhado, bem didático mesmo, do livro Tribos, do Seth Godin. Que é um livro fantástico, né? Muita gente coloca ele lá na prateleira de negócios ou de marketing nas livrarias, mas, na verdade, a estrutura central dele é puramente voltada para a psicologia social. Totalmente. E por isso que a gente desenhou essa conversa focando em quem estuda psicologia. Seja quem está na graduação agora, enfrentando a pós-graduação, ou até o pessoal que está estruturando o raciocínio para concursos. É um material riquíssimo para entender comportamento. A gente vai investigar como essa necessidade visceral de pertencimento, tipo, dita as regras da liderança moderna. Mas, antes de secarmos esses mecanismos cognitivos por trás da formação das tribos, eu tenho um anúncio muito especial que eu tô super ansiosa para compartilhar. Opa, conta aí pro pessoal. O canal Psi em Áudio acaba de lançar o Clube Psi. Sensacional. Sim, é um clube exclusivo com cursos de aprofundamento na área da psicologia. Então, vídeos exclusivos, análises super detalhadas e materiais de base, tipo esse conteúdo gigantesco que sustenta a nossa discussão de hoje, vão ficar disponíveis na íntegra só para os membros. E é um material de altíssimo valor, né? Com certeza. E por um preço muito baixo. É só o pessoal clicar no botão Seja Membro aqui no canal para ter acesso a tudo isso. É um espaço perfeito para quem busca essa profundidade analítica. Excelente. E, bom, voltando para o nosso gancho principal, para o argumento do pertencimento, o Godin estabelece que essa nossa programação genética para buscar uma tribo, ela nunca desapareceu. Ela só mudou de cenário. Fomos condicionados por milênios a procurar conexão, né? Encontrar os nossos iguais. Isso. Só que aí a gente esbarra num problema de definição. Porque se a gente traz essa lente para o nosso cotidiano, fica bem claro que nem todo aglomerado de pessoas é uma tribo. É, tipo, uma fila de pessoas esperando ônibus na chuva não é uma tribo. Exato. Eles não têm o poder de iniciar um movimento capaz de mudar a sociedade. Então, vamos desempacotar isso? Estruturalmente e psicologicamente, o que engatilha a transformação de uma simples multidão, tipo essa do ponto de ônibus, numa tribo genuína? O fascinante aqui é que a faísca dessa transformação exige só dois elementos fundamentais, segundo o autor: um interesse em comum e uma forma de se comunicar. Parece simples demais, né? Parece, mas a dinâmica muda completamente, porque uma tribo de verdade é uma rede. As pessoas precisam estar conectadas umas às outras, conectadas a uma ideia central e conectadas a um líder. E isso não é um luxo contemporâneo, tipo um grupo de WhatsApp legal. Não, de jeito nenhum. O desejo de contribuir, de achar pessoas que validem a nossa visão de mundo e até de se sacrificar por essa união é inerente à nossa natureza. Tentar entender isso de forma prática me faz lembrar de um exemplo super inusitado que ele traz no livro, que é a banda Grateful Dead. Ah, esse caso é clássico. Sim, porque à primeira vista parece super estranho usar uma banda de rock dos anos 60 e 70 como estudo de caso para a psicologia das massas. Eles só tiveram, tipo, um único álbum no top 40 das paradas de sucesso. Comercialmente, pelas vias tradicionais, eles eram quase um fracasso em venda de discos. Exato, mas faturaram mais de 100 milhões de dólares. E a explicação não tá no produto, no disco em si, tá no senso de identidade coletiva. Eles entenderam algo que a indústria tradicional ignorou completamente. Eles não estavam ali para gerenciar consumidores anônimos. Eles assumiram a liderança de uma tribo. O dinheiro foi só consequência do engajamento.
E o mais incrível é como os fãs, os famosos deadheads, criaram marcadores de pertencimento. Tinham códigos que só faziam sentido lá dentro. Tipo, se um fã encontrasse outro e falasse os números 2, 14, 70. Que era a data de um show icônico, né? 14 de fevereiro de 1970. Isso, funcionava como uma senha secreta. A reação imediata era de sorrisos, abraços. Psicologicamente, isso é um atalho gigantesco para a confiança. É o cérebro dizendo: opa, nós compartilhamos a mesma realidade, você é seguro. Esse ponto é crucial. O código linguístico atua como um reforço de identidade social. O indivíduo deixa de ser só ele mesmo e passa a integrar a força do coletivo. Se a gente compara isso com uma sala de aula de psicologia, qual a diferença entre um grupo de alunos ouvindo o professor e uma tribo de estudantes? Olha, a diferença fica muito evidente aí. Uma sala com 50 estudantes sentados, anotando passivamente o que o professor fala, é só uma multidão dividindo um espaço físico e um horário. Porque falta o fluxo de comunicação entre eles. Exatamente. O Godin aponta que um grupo é apenas uma tribo esperando por liderança e por comunicação interna. Se não tem troca de ideias entre os pares, se não existe uma visão compartilhada sobre, sei lá, como a psicologia pode impactar aquela comunidade, não passa de um aglomerado silencioso. A tribo só desperta quando a comunicação horizontal flui e tem um líder canalizando essa energia. Perfeito. E isso nos força a olhar para a figura do líder, o que esbarra num dos maiores equívocos do nosso modelo atual. A confusão é enorme entre gerenciar e liderar, né? Nossa, sim. Estruturalmente e até nos traços de personalidade exigidos, são funções quase opostas. O gerenciamento lida com a manipulação de recursos para realizar um trabalho mecânico. Manter a estabilidade, o famoso status quo. Isso. A missão do gerente é garantir que o processo se repita sem falhas. Ele coordena empregados para produzir peças padronizadas. Enquanto a liderança corre na direção contrária. Exato. Liderar tem a ver com criar a mudança na qual o grupo acredita. Líderes não procuram empregados, eles atraem seguidores. Eles não querem produzir peças idênticas, eles constroem movimentos. Sabe o que ilustra perfeitamente o colapso dessa nossa obsessão por gerenciamento? Aquele episódio clássico da série I Love Lucy. Ah, o da fábrica de chocolates. Esse mesmo, é genial. Aqui a coisa fica realmente interessante para quem estuda psicologia organizacional. A Lucy e a Ethel estão trabalhando na linha de montagem. Aí a esteira, que dita o ritmo mecânico, começa a acelerar loucamente. E elas entram em pânico para não deixar os chocolates passarem. Sim, para manter aquele ritmo irreal, elas começam a enfiar os doces na boca, esconder na roupa, fazer qualquer loucura para tapar a falha do processo. Aquilo ali não é um déficit de liderança delas, é um colapso de gerenciamento. É o retrato de um sistema tóxico onde a máquina exige do humano algo biologicamente insustentável. E o livro usa uma metáfora muito boa para esse ambiente, não é? A da fábrica de balões. Isso. A fábrica de balões tem um pavor irracional do unicórnio. Ao longo de toda a era industrial, o medo de qualquer alteração na rotina era recompensado. Mudança era sinônimo de perigo. De perda financeira, de falha. A fábrica de balões é esse gerenciamento frágil, dependente de uma estabilidade artificial. E o unicórnio é a inovação, o líder com pensamento disruptivo, que carrega um chifre afiado capaz de estourar essa ilusão de controle. Mas vem cá, de onde vem essa necessidade quase patológica de controle corporativo? Tem a ver com os reis antigos, né? Totalmente. A figura do líder nas organizações foi terrivelmente moldada pela imagem das monarquias. O rei não queria mudança ou inovação. A psicologia da corte era baseada na complacência. O líder supremo se cercava de pessoas super bem pagas só para concordar com ele e manter ele no trono. Exato. Para minimizar os riscos de uma revolta. E as organizações de hoje herdaram essa patologia. Muitos executivos ainda operam como monarcas, valorizando a obediência cega em vez da adaptação. Só que hoje, estabilidade não garante sobrevivência. O mercado está implorando por novos líderes. E é aí que entra o papel do herege. O herege muda o jogo. Porque, veja bem, se a liderança exige promover mudança
E toda mudança aciona os alarmes de defesa do grupo, gerando resistência. O herege é quem tem que enfrentar o medo de peito aberto. Ele é quem ousa questionar as regras sagradas que já não fazem mais sentido para o grupo. E para entender por que assumir esse papel de herege é tão assustador, a gente precisa falar sobre a reavaliação do princípio de Peter. Ah, essa parte é fantástica para a psicologia do trabalho. Sim, a definição original do princípio de Peter diz que, numa hierarquia, todo funcionário tende a ser promovido até atingir o seu nível de incompetência. Mas a leitura que o livro propõe é muito mais profunda. O Godin diz que as pessoas não param de crescer porque encontram o seu limite técnico. Elas travam porque chegam ao nível em que ficam paralisadas pelo medo. E a grande revelação psicológica aí é investigar a natureza desse medo. Porque no mundo corporativo a gente fala muito de medo do fracasso. Mas não é o fracasso que aterroriza a gente. É o medo da crítica, da humilhação pública. É o pavor de ouvir numa reunião: quem foi o responsável por essa ideia estúpida? O cérebro processa a rejeição social de uma forma muito similar à dor física, né? A crítica dispara alarmes neurológicos severos. Mas como os hereges lidam com isso? Porque hoje o mercado recompensa os hereges. Como eles bloqueiam esse medo? Deslocando o foco. O herege neutraliza o medo através da generosidade extrema e do compromisso com a tribo. Não é sobre buscar glória pessoal para inflar o ego. Não. É buscar o palco para compartilhar uma solução. O livro cita a monja budista Pema Chodron, que ensina incansavelmente por um desejo autêntico de aliviar o sofrimento, não por aplausos. E tem o atilista, o Nathan Wingrad, que revolucionou os abrigos de animais. Isso. Ele se recusou a aceitar que o sacrifício de cães e gatos saudáveis fosse o padrão. Ele absorveu toda a fúria das instituições tradicionais. Porque o foco não era a reputação dele. Ele queria fazer a tribo prosperar e salvar a causa. Essa é a chave. Sem dúvida. E, gente, aproveitando esse gancho incrível sobre espalhar boas ideias e fortalecer a comunidade, eu faço uma pausa super rápida e acolhedora aqui. Vamos lá. Se quem está ouvindo a gente agora está gostando do conteúdo e acha que essas reflexões estão agregando valor, deixa uma curtida no vídeo ou no áudio. Isso sinaliza que o material tem relevância. Ajuda bastante. E mais importante ainda, compartilhe, né? Exato. Manda nos grupos de WhatsApp da faculdade, para os colegas, naqueles fóruns de psicologia. Ajudem mais pessoas na jornada acadêmica delas com essas ferramentas. E para quem quer ir além desse resumo, tem sugestões de bibliografia excelentes na descrição do vídeo. E claro, o Clube Psi. Isso mesmo. Clicando no botão Seja Membro, vocês entram para o Clube Psi e garantem acesso a todos os nossos cursos de aprofundamento. É o próximo passo lógico para quem ama estudar a mente humana. E olha, esse movimento de compartilhar o conteúdo com colegas é, na prática, exercer a direção mais importante da comunicação de uma tribo. Ah, bem pensado. Qual é que essas informações circulam, né? Porque, superado o medo da crítica, o líder precisa saber mobilizar a tribo na prática. Hoje, a geografia não é mais limite. A internet não inventou as tribos, claro, mas ela eliminou as barreiras físicas. O que permitiu criar microtribos incrivelmente segmentadas. O livro traz aquele blog, o MSG 150. Esse exemplo é hilário e muito didático. Muito. É um blog dedicado única e exclusivamente a avaliar os restaurantes de uma pequena praça em Seattle. O nível de nicho é absurdo. Eles debatem até o formato do palito de madeira da comida japonesa. Mas isso gera uma sensação de segurança psicológica enorme, porque todo mundo ali fala a mesma língua microscópica. E para qualquer tribo dessas prosperar, a comunicação precisa operar em 4 direções, que o Godin mapeia. Quais são? Direção 1, do líder para a tribo. Direção 2, da tribo para o líder. Direção 3, de membro para membro. E direção 4, de um membro para o mundo exterior. E se a gente conectar isso com o quadro geral das corporações, a maioria foca só em aumentar o tamanho da tribo usando a direção 1, né? Megafone de cima para baixo. Exatamente. O marketing tradicional berra com a massa, mas líderes reais, focados em criar movimentos, gastam a maior parte do tempo na direção 3. Facilitando a conversa entre os próprios membros. Porque é aí que a cultura se solidifica. E isso nos leva à teoria do Kevin Kelly, dos 1000 fãs verdadeiros.
A ilusão dos números faz a gente buscar a pluralidade, querer agradar todo mundo. Mas tentar liderar todo mundo resulta em liderar ninguém. Exato. O compromisso real se constrói com um grupo reduzido, mas fervoroso. Um fã verdadeiro atua na direção 4. Ele recruta outros. Cria um círculo virtuoso. Tem exemplos incríveis disso, tipo o Ackman Fund, liderado pela Jacqueline Novogratz, e a própria Wikipedia do Jimmy Wales. O que me faz perguntar, o líder precisa estar sempre puxando a fila lá na frente, o tempo todo? Nem sempre. Às vezes, liderar é a arte de sair do caminho. Nossa, isso é super contraintuitivo. Mas é real. O Jimmy Wales não escreveu pessoalmente os milhões de artigos da Wikipedia. Ele não ficou microgerenciando ninguém. Ele estabeleceu a visão, construiu a plataforma e deixou a tribo preencher o vácuo. Certo. Isso. A tribo assumiu a autoria. Genial. Mas olha, isso nos traz para o grande obstáculo, né? Se a gente tem as ferramentas de comunicação gratuitas, já mapeou o medo da crítica, o que ainda trava tanto os indivíduos e as organizações? A burocracia disfarçada de prudência. O famoso ainda não, a armadilha do ainda não. O maior inimigo da mudança não é o não direto. O não gera conflito, e do conflito pode nascer uma mudança. O inimigo silencioso é o ainda não. Ainda não temos dados suficientes, vamos criar um comitê para avaliar primeiro. É o status quo adiando o inevitável. E a curva de inovação do livro mostra isso muito bem. Projetos quase nunca falham por serem lançados cedo demais, né? A penalidade gigante vem por chegar tarde demais. Sim, e isso nos leva à distinção brilhante que ele faz entre fé e religião. Ah, explora um pouco isso pra gente, porque é muito revelador. A tribo surge baseada na fé. Fé numa ideia, num propósito, na comunidade. Aí, para organizar essa fé, cria-se a religião. Que na analogia corporativa seriam as regras, os manuais, as tradições. Exato. O problema é quando a organização fica empacada, obcecada em defender regras mortas. As pessoas mudam de religião ou de empresa não porque perderam a fé no propósito, mas porque a instituição se perdeu na própria burocracia. Então, o que tudo isso significa para nós na prática? Como saber se a gente está acomodado num sistema desses? Olha, se você escolhe não fazer nada por achar que não tem autoridade ou o cargo certo, você não está sendo prudente, você está se escondendo. Uau! Liderança é agir, pedir perdão depois em vez de pedir permissão antes. Exatamente isso. Bom, a gente está chegando no final da nossa imersão. Faz um apanhado para a gente, qual o aprendizado principal que a nossa audiência tem que levar de hoje? O resumo é que as tribos são a nossa forma ancestral de viver e sobreviver. E hoje a tecnologia potencializa isso. O mercado implora por inovação. E para inovar, precisamos de líderes, os hereges, dispostos a superar o medo da humilhação, focar na comunicação entre os membros e abandonar a velha ilusão de que o gerenciamento e a estabilidade vão nos salvar. Liderança, no fim das contas, é uma escolha, não um cargo. Perfeito. E a partir desse resumo maravilhoso, eu deixo uma reflexão final provocativa, voltada para a nossa área, para o campo psicológico. Vamos lá. Se o nosso papel como futuros ou atuais profissionais de psicologia é facilitar a transformação e o bem-estar humano, como a gente pode usar a dinâmica das tribos para liderar micromovimentos de saúde mental nas nossas próprias comunidades ou escolas ou no trabalho, sem ficar esperando que o sistema ou o conselho nos dê autorização para inovar? Fica aí o pensamento. Excelente provocação. Muito obrigada pela companhia e pela escuta ativa ao longo dessa nossa imersão de hoje. Foi incrível. Eu que agradeço, foi um papo muito rico. E para o pessoal que está ouvindo, sigam o canal Psi em Áudio para não perder as próximas imersões sobre psicologia. Lembrem-se que a mudança começa com um passo de coragem. Um excelente estudo para todo mundo e até o nosso próximo encontro.